inspire para podermos proceder melhor ante os ensinamentos espirituais. Todas as oportunidades em que o mundo haveria de receber mais um progresso espiritual, é enviado à Terra nessas oportunidades aqueles grandes espíritos, aqueles nossos irmãos mais sábios, que ajudam a humanidade a subir mais um degrau. E essas grandes inteligências nunca falem na sua missão. Eles acertam sempre. Paralelamente ao trabalho desses grandes espíritos, habilitam-se uma quantidade muito grande que nós chamaríamos de missionários menores, que somos todos nós. Aqueles espíritos que, olhando o seu passado de compromissos lamentáveis, como somos todos nós nos habilitamos, embarcamos, pedimos mesmo de joelhos no mundo espiritual, para que venhamos a ter a nossa aceitação como pequenos missionários nessas grandiosas obras que surgem na Terra, em todos os terrenos do progresso humano, seja a religião, seja a filosofia, a ciência, a indústria, as artes, especialmente a música. A Terra recebeu o maior missionário de todos os tempos, que foi Jesus, naqueles idos de aproximadamente 20 séculos, 2000 anos, e também naquela oportunidade, mais uma vez, esta lei se fez presente. É aquela lei cósmica em que os mais fortes ajudam os mais fracos, em que os mais sábios iluminam os ignorantes. Então, à época de Jesus, nós tivemos também uma pleia de trabalhadores menores que embarcaram naquele cristianismo primitivo, especialmente entre os séculos I e IV. O século I começa de zero, que foi o nascimento de Jesus. Na Roma dos Césares, nós vimos, e a história registrou, os escritores, o cinema, os contos, a epopeia daquelas almas heróicas que afrontaram soldados e feras no circo romano, para que não faltasse o pão do Evangelho na mesa da posteridade. Então foram criaturas que nós ficamos assim, embevecidos ao lembrá-los. Nunca esqueço uma palestra que fizemos, em que na nossa tela mental, o Espírito comunicante ia nos passando a informação e nós, como locutores, bem pagos, diga-se de passagem, entre aspas, íamos repetindo todo aquele cenário que se desdobrava a nossa visão espiritual. E, meus amigos, era realmente muito, muito emocionante ver aqueles grupos simplistas, simplórios, adentrarem o circo romano para serem untados de benzina, um material comburente que usavam na época, e serem atados em postes e depois incendiados.
numa tentativa das trevas de retardar o progresso do cristianismo no mundo. Eram cenas bastante empolgantes para os nossos sentimentos, ao ver aqueles grupos de mãos dadas entrarem no circo romano cantando louvores ao Cristo. Que almas, meus amigos! Quanto tempo se passará até que nós tenhamos os valores desses espíritos heróicos que ilustraram, que dignificaram a humanidade terrestre? Mas nós gostaríamos hoje de lembrar um desses missionários menores que nasceu entre os fariseus, foi uma figura expoente do sinédrio naquela época, mas que era uma alma nobilíssima, era um homem sábio, era um homem cuja bondade de seu coração o transformou num ídolo popular. Ele ocupou quase todas as cadeiras de autoridade no sinédrio daquela época. Chamava-se ele Gamaliel, que entrou para a história porque a sua missão principal era segurar as autoridades do israelismo da época para que não acontecesse uma perseguição extemporânea, prematura, indevida, com prejuízo para o cristianismo nascente. Ele foi o autor de um discurso hoje nas páginas da história. Varões israelitas, vede bem o que ides fazer com esses homens, largai-os de mão. Porque se a obra deles é de homens, ela fenecerá por si mesma. Mas se esta obra é de Deus, nada impedirá. E que nem venhamos a todos nós nos colocarmos em luta contra Deus, tentando destruir a obra do próprio Deus. Então as autoridades do sinédrio aceitaram a argumentação de Gamaliel. Em lugar de mandar matar os apóstolos que estavam presos, eles foram libertados. Foram libertados porque naquele momento estratégico em que o cristianismo surgia no mundo frágil ainda, haveria um prejuízo colossal para a posteridade. Então, Deus a tudo prevê e provê, colocando um Gamaliel naquele momento histórico do cristianismo que nascia. Assim também, meus amigos, guardadas as proporções, nós lembramos daquele capítulo 14 de João, onde o apóstolo retrata a promessa de Jesus de enviar à terra um novo Consolador, o Paracleto, que lembrará tudo o que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então, nos anais da espiritualidade elevada, onde são efetivamente decididos os destinos dos povos, foi enviado à Terra uma alma estelar, que na Terra tomou o nome de Allan Kardec. Esses espíritos, como dissemos anteriormente, eles jamais erram na missão. Então Allan Kardec
veio com um compromisso imenso, uma responsabilidade enorme. Tinha chegado na história, no tempo, aquele momento em que a nossa humanidade daria um passo de espiritualidade. Uma doutrina superior seria plasmada na Terra. E como ela não tinha nome, foi o próprio Allan Kardec que criou a expressão espiritismo e, consequentemente, espírita, o profitente da nova filosofia. E, meus amigos, garanto a todos os companheiros de ideal aqui presentes que naquele período muitos espíritos pediram encarecidamente de joelhos para que as autoridades espirituais, os nossos maiores espirituais, permitissem que nós fôssemos considerados como esses missionários menores, para trabalharmos por este colossal passo na evolução espiritual do planeta. Meus amigos, não tenho medo de dizer aos companheiros que me ouvem, a Terra será espírita. Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, o Espiritismo, em 150 anos, deu a volta ao planeta. Em termos de história, 150 anos não é nada. Então nós vemos os médiuns que escrevem, os médiuns que falam, os médiuns que pintam, os médiuns que compõem, os médiuns que curam. Eu conheci um médium curador no interior do Nordeste, que ele ficou chamado o homem do dedo. Uma pessoa chegava, ai meu irmão, eu estou com uma dor aqui. Onde? Ele pegava o dedo e dizia, onde? Aqui, aqui, aqui. E a pessoa, era aí. Eu disse, e agora? Cadê a dor? Nós vimos José Aricó, tinha uma faca no olho da pessoa e operar catarata. No nosso grupo de experimentações psicobiofísicas, nós vimos os espíritos materializados abrir o tórax de um homem e fazer uma cirurgia cardíaca ao vivo. A anestesia, ele movia as mãos no ar e produziu uma mecha de um algodão fluídico que punha no rosto do paciente. Era a anestesia do espírito. Então, meus amigos, ninguém precisa ser sábio, esperto, inteligente, para observar que há todo um trabalho do mundo espiritual para que as verdades espíritas cheguem a todo mundo. Vemos nosso companheiro de volta, meus amigos, 50 anos de trabalho na Europa, fazendo palestras espíritas nos países europeus e também do lado de cá do Atlântico, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, nos países da América Central, por que não dizer os países sul-americanos. Nós vimos um moço pobre como Francisco Cândido Xavier, com o 4º ano da escola primária, escrever quase 500 livros, todos eles best-seller. Eu assisti uma senhora idosa, um médio psicopictográfico, pintar Renoir com os pés, enquanto pintava com a mão Rembrandt, que é um pintor difícil de ser pintado. Então, estava aquela velhinha com o pé descalço, manipulando entre aspas, porque manipular é com a mão. Não sei se pode dizer pedicular, né?
com o pé pintando, pintores célebres. Falamos aqui de Mirabel, a obra de Mirabel. Meus amigos, tudo isso nos encanta. Espíritas, meus irmãos, coloquemos a fé profundamente em nossos corações e enchamos o nosso espírito de coragem para não falirmos na missão. Missão que nós pedimos. Nós olhamos o nosso passado terrível, erros gravíssimos, e o Senhor nos oferece uma oportunidade, como Ele mesmo nos advertiu. Fostes fiel no pouco, vos confiarei muito. Mas naqueles tempos da Roma dos Césares, eram os soldados e os leões. Hoje, os soldados e os leões chamam-se petulância, preguiça, falta de idealismo, indolência, falta de estudo, falta de idealismo superior, que às vezes nos leva a largar o arado, em nosso prejuízo. Aqui na casa conhecemos 2 espíritos lacrimosos, que hoje desejam nos dar o seu testemunho. Eles pediram, suplicantes, a oportunidade, ele de ser um expositor espírita e ela um médium incorporador. Mas como todos bons, marido e mulher, que dividem o leito e os tapas, foram recolhidos nas zonas inferiores, e estou, neste momento, autorizado por eles para repetir isso. Eles viviam como um marido e mulher, digladiando-se. Aquilo não era uma casa, era uma arena. E em função desses desequilíbrios domésticos lamentáveis, ambos abandonaram a missão, um culpando o outro. Meus amigos, se o cônjuge não compreende a nossa missão espiritual, que fique com a sua incompreensão, respeitosamente, não deixemos de fazer o nosso trabalho. Seria muita benesse espiritual querermos ter a aceitação plena dos entes queridos, dos familiares, dos filhos, mas se isso não for possível, meus amigos, caminhemos com a nossa lanterninha humilde, mas não deixemos de dar a nossa gota de orvalho de luz, aproveitando a oportunidade ímpar, libertadora, para resgatarmos o nosso ontem culposo, edificando um amanhã mais feliz. Nós olhamos aqueles detratores da doutrina espírita. Allan Kardec sofreu muito perseguições, ingratidões de homens e espíritos. Jorge Amadou escreveu um livro que, segundo ele mesmo conceituava, uma vez ido à praça, o espiritismo desapareceria. Escreveu um manancial de bobagens, de mentiras, de inverdades, culpando os médiuns. E eu pergunto quem conhece ou conheceu Jorge Amadou e o seu livro. Ele passou e a doutrina ficou. Como dizia Gamaliel, no seu celebérrimo discurso, que entrou para as páginas da história: se a obra é de Deus, ninguém a destruirá. A obra da evangelização das massas populares
irreversível, porque é uma determinação divina. E nós vemos a doutrina espírita caminhar a largos passos, sem ruído. Nós vemos o filme Nosso Lar. Quem imaginaria, quando o livro Nosso Lar foi publicado, naqueles idos de 1940 e poucos, que nós não éramos nem nascidos, né? Quem imaginaria que ele brilharia nas telas do cinema sob a chancela da Fox? Os amigos sabem o que é a Fox. É a maior empresa cinematográfica do mundo. E hoje milhões de pessoas assistiram o filme Nosso Lar. Então, meus amigos, o mundo será espírita, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. É impossível levarmos de escantilhão a obra de iluminação da terra. As mediunidades chegam para aquecer os nossos corações. A esses médiuns extraordinários, e que fazem, às vezes, um pequenino trabalho. Temos um respeito muito grande, um carinho muito especial pelos médiuns incorporadores, que são enfermeiros a aliviar a dor, o sofrimento dos desencarnados, aqui mesmo na casa. Enorme número de espíritos que foram socorridos pelos médiuns incorporadores aqui sob este teto e aliviados passam a colaborar com a casa. Quando alguém chega aqui em busca de um auxílio espiritual, esses irmãos nossos fazem questão de tomar a frente, ir lá fazer uma visita, aconselhar os espíritos que ali habitam, para que se reformem. Então, meus queridos amigos, não há como evitar a mediunidade, médiuns e mediunidades. No passado, os idealistas eram recebidos com as armas de fogo ou com a espada. Mas hoje é impossível matar os espíritos. E queiram ou não queiram, aqueles que são desertores do compromisso que assumiram com a espiritualidade, por uma leviandade injustificável, o Cristo envia novos trabalhadores, mais entusiastas, mais fiéis, para que não escasseiem os recursos na divulgação, na propagação da vida espiritual que nos aguarda, que nos cerca e nos aguarda a todos. Por isso, meus queridos amigos, sejamos grandiosos ante a tarefa espírita. Ela nos convida a todos e nos aponta o nosso passado de equívocos graves que podemos resgatar, como diz o conceito histórico, misericórdia quero, não holocausto. E foi o próprio Allan Kardec que ofereceu uma pista, uma ideia aos detratores da doutrina. Quereis combater o espiritismo com eficácia? É simples. É só dar mais do que o que ele dá. Nos mostre, à luz da sabedoria e da bondade de Deus, tudo aquilo que o Espiritismo nos explica através da lei de causa e efeito, através da lei da reencarnação. Apresentem algo melhor. Nós vemos surgir do ventre materno uma criança estropiada, a mudez, a surdez, a cegueira,
cardiopatias graves, as dicotomias, a síndrome de Down e outras e muitas síndromes que nos causam espanto. Aqui na casa conhecemos um clínico desencarnado que foi um homem bastante revoltado com o conhecimento dos espíritos, mas quem são essas pessoas simplórias, mais títulos? Nós vamos explicar tudo isso. Chegando à pátria espiritual, ele teve um choque enorme, porque precisou fazer uma tarefa e reportar-se a uma pessoa simplória do hospital onde ele servia, que embora fosse diante dos homens uma alma simples, era uma alma de grandes valores espirituais. E ele chega a pedir perdão à coletividade. Não posso falar-lhes, mas posso transmitir-lhes os meus pensamentos para me penitenciar, para pedir perdão à coletividade espírita pelas minhas palavras amargas do ontem. Então, meus amigos, nós perguntamos: mas é a natureza que faz uma criança nascer excepcional, doente, e às vezes com uma vida curta. É a natureza. Mas onde fica Deus? Onde fica a misericórdia divina? Onde fica a bondade divina, a sabedoria divina, a justiça divina? Conhecemos pessoalmente famílias. Primeiro filho perfeitamente forte, saudável, bonito. O terceiro filho forte, saudável, bonito. E no meio nasceu alguém com sequelas gravíssimas, malformações congênitas gravíssimas. É porque a mãe sonhou e teve um trauma psicológico. Não é verdade. Ela levou um tombo, não levou tombo nenhum. Como? Já lá do desenvolvimento embrionário, na cavidade amniótica, aquele ser apresentava corrupções do seu corpo inevitáveis. Então, é a doutrina espírita, a única doutrina capaz de nos explicar tudo isso à luz da razão, à luz da ciência da espiritualidade. Nós olhamos os povos palestinos e judeus, árabes e judeus. Qual o discurso de qualquer seita que vá conciliar esses homens? Não há como. Mas eu digo, meus irmãos, a hora que nós mostrarmos que o árabe de hoje será o judeu de amanhã, ele vai pensar duas vezes. Que o judeu de hoje é o árabe de amanhã, ele vai pensar duas vezes. Porque, meus amigos, será que nós somos corpos? Será que nós somos um acidente biológico? Ou nós somos seres eternos, filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros? Só a doutrina espírita teria evitado o 11 de setembro, o World Trade Center, porque aquelas pessoas que promoveram aquela tragédia, aquele crime abominável, inominável, eles terão que colher ponto por ponto, tio por tio, de tudo o que fizeram. Então, meus amigos, a doutrina espírita é a única filosofia capaz de conciliar a nossa humanidade, capaz de reconciliar inimigos aparentemente irreconciliáveis. Porque quem fez aquilo em Nova York, e nós narramos aqui, nós vimos aquelas cenas antes delas acontecerem. Temos uma correspondência enviada à Revista Internacional do Espiritismo, um e-mail, narrando
comentando aqueles fatos antes deles acontecerem. Comentamos com uma pessoa da família aquelas ocorrências no dia 9 de setembro. Eu pude ver em desdobramento mediúnico aqueles aviões cruzarem em voo baixo em Nova York, chocarem-se com os prédios, 2 dias antes do fato acontecer. Sem nenhum privilégio. A mediunidade, meus irmãos, não é privilégio, é uma responsabilidade que nós recebemos do Cristo para investirmos no consolo da humanidade. Sabemos? Todos nós carregamos sofrimentos enormes, lutas titânicas. Mas a doutrina espírita é a única filosofia que faz luz na nossa senda. Não estamos esquecidos, não estamos abandonados. Seres amantíssimos velam por nós. Referimos-nos há pouco a Jorge Amadou. A sua obra foi para a lixeira. Quem conheceu tal cavalheiro? Aqui no Brasil, um comentário muito respeitoso. Existiu uma belíssima atriz do cinema pornô brasileiro que fazia filmes terríveis do ponto de vista ético. Essa moça conheceu um membro de uma igreja protestante. Ele deu uma declaração: eu vou me dedicar no evangelismo a combater o espiritismo. Digo, coitadinha. Como se não bastasse os lamentáveis equívocos já cometidos, vai adicionar mais um. Meus amigos, quem combate o espiritismo dá um tiro no pé. Porque a doutrina espírita é obra de Deus, é obra do Cristo. Jesus previu, no capítulo 14 de João, de que mandaria um novo Consolador, o Espírito Verdade, que vos lembrará tudo o que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. E nós, como estudamos a doutrina, ilumina-se o nosso entendimento, ilumina-se o nosso sentimento, e nós passamos a ver o mundo com grande amor, com grande compreensão. Passamos a carregar a nossa cruz, lembrando o Mestre: vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amigos, a doutrina faz-nos ver um outro Cristo, um outro Mestre. Jesus para nós não é aquele ídolo para ser aplaudido, festejado, mimado, bajulado. Jesus é nosso Mestre, Mestre e Senhor. As suas lições são diretrizes de vida. E quando aquecemos o nosso coração nos ensinamentos de Jesus, nós carregamos a nossa cruz com um sorriso nos lábios. Não é que a dor não doa. As lutas são grandes, a dor maltrata, mas Jesus, pelas páginas espíritas, nos traz a esperança, a conformação, a tolerância, a compreensão de que as nossas lutas são necessárias para a nossa libertação espiritual. E ainda lembrando Gamaliel, meus amigos, se a obra é de Deus, não há quem possa evitá-la. É que nós, aqueles pequenos trabalhadores que pedimos, cada companheiro aqui presente pediu aos seus tutores espirituais a oportunidade de fazer alguma coisa pela evangelização dos povos, pela libertação espiritual da humanidade.
não recuemos ante a nossa responsabilidade. Que o Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos fortaleça, e a nossa gratidão a esses companheiros que vieram trazer o seu testemunho de humildade, agradecer a oportunidade. O Senhor nos guarde em sua paz, que assim seja.